Olá, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Que Deus esteja com todos vocês. Bem-vindo ao meu canal Direções de Deus com Davi Torres. Irmãos, hoje eu queria falar de um tema que tantas pessoas já passaram, nossos antepassados já passaram. Eu queria falar de deserto. Desertos, caminhos para novas etapas com nosso Criador. Caminhos para novas etapas que Deus mostra à nossa vida. Caminho que nos endireita, que nos conduz para uma história lá na frente com Deus. Irmão, vocês já passaram por deserto? Vocês já passaram por dificuldades, tristeza, desânimo, decepções? Irmãos, são tantos desertos, né, que nós passamos no decorrer de nossa vida, da nossa história. São tantos desertos que enfrentamos no decorrer da nossa história, né? Mas é no deserto, irmãos. É no deserto que a gente se aproxima mais de Deus. É no deserto que muitos, inclusive eu, nós desenvolvemos uma relação com Deus, uma fé mais apurada, uma fé mais absoluta no nosso Criador. Porque Deus, Ele pode transformar o nosso deserto em um novo tempo, em uma nova vida. Vejamos a história de José, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. José, ele foi muito amado pelo seu pai, Jacó, né, que se transformou em Israel, né? Então José foi muito amado por seu pai. O amor do seu pai para com José foi muito grande, porque José era filho da velhice de Israel. José era filho da sua amada esposa da sua amada esposa Raquel. Seus irmãos, percebendo isso, eles ficaram tomados por muita raiva, por muita ira, por muita inveja. Ora, mas antes de José passar pelo deserto, e foi um deserto grande, Deus já mostrou para José, para seu pai e para seus irmãos o final, porque o nosso Deus é assim. Quando passamos por um deserto, se nos achegarmos a Deus, se nos prostrarmos a Deus, Ele nos prepara dentro desse deserto. Ele nos moldura, nos fortalece. E, sem dúvida, Ele prepara também um final para esse deserto. O final de Deus é maravilhoso para todo o deserto, quando nos rogamos a Ele. Então, irmãos, Deus mostrou para José, para sua família, o final através de um sonho que José teve, né? Quando o jovem, bem jovem ainda, quando José tinha 17 anos, né? Ainda estava lá em Canaã com seus pais, com seus irmãos, né? E o ajudavam na labuta, né, do dia a dia, cuidar das ovelhas e tal. Lá no capítulo de Gênesis, a partir do 37, eu vou até ler aqui, 37, a partir do 5.
Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhe havia dito: ouve o meu sonho. Pareceu-me que estávamos ateando feixe nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos indagaram: que queres acaso? Governar-nos como rei? Ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram mais ainda por causa dos seus sonhos. Depois José teve outro sonho, irmãos. José teve outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim narrou seu sonho a seu pai e seus irmãos. Ora, Israel não entendeu esse sonho. Aliás, ninguém entendeu. Porque esse sonho foi diretamente uma demonstração de Deus ali naquele momento, ali naquela história, naquele início de vida de José, antes das tribulações que ele ia passar, que Deus já tinha preparado um final para José. Que José lá na frente ia ser o salvador do seu povo. Ora, voltando aqui ao texto, o pai dele repreendeu: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos, então, eu, a mãe dos teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra diante da tua presença? É incrível, né? O preparar de Deus. Mas esse preparar de Deus, esse final só acontece quando a gente se entrega a Deus, quando a gente se humilha para Deus, quando a gente mantém uma fidelidade e uma fé pura, genuína e absoluta com Deus. Então Deus, dessa forma, já tinha mostrado aí para José através do sonho, o qual ele já tinha contado, havia contado para seus irmãos e para sua família. Então, é muito forte, irmãos. É muito verdadeiro a forma justa e correta e desse Pai maravilhoso que nos guarda, que nos protege, quando de fato entregamos nossa vida para Ele. Como passamos a ser fiel a Ele, né? E, ora, José passou um grande deserto. Um grande deserto. O que depois que ele se foi vendido, depois que ele foi dado como escravo àqueles mercadores, né, que os irmãos o negociaram, José passou uma vida de muito sofrimento. José passou uma vida de grande prova da sua fé e da sua comunhão com Deus, através de tudo aquilo que ele passou. Mas Deus é maravilhoso. Deus é fiel o tempo todo, irmãos. Deus, ele pode usar o teu deserto para te dar uma grande conquista. Deus muda a tua história. Portanto, assim como José perseverou em Deus, José foi fiel a Deus, Deus
nunca se esqueceu de José. José foi jogado num poço, numa cisterna, pelos seus irmãos. E como eu já havia dito, né, José foi vendido como escravo, né? José, irmãos, José passou 13 anos como escravo no Egito. Mas por causa da sua fidelidade para com Deus, o próprio Deus nunca o esqueceu. Deus desenvolveu grandes habilidades em José. Deus abençoava tudo que José tocava. Tudo das suas mãos era abençoado. Era no jardim, era cuidando lá na casa de Potifar, o jardim crescia belo. Então Deus o abençoava em tudo. Mas Deus também deu um dom maravilhoso para José, que foi o dom de interpretar sonhos. Esse dom foi o que levou José a, de fato, ser governador do Egito, a se achegar à autoridade máxima que era Faraó. Aqui mostra, irmão, que a nossa perseverança em Deus, ela não vai ser em vão. Deus recompensa os filhos deles, para aqueles que se achegam a Ele. Não deixe essa tribulação, irmão. Não deixe essa situação. Não deixe essa decepção. Não deixe essa tristeza te abater, te enfraquecer. Seja forte. Seja perseverante, irmão. Se humilhe para Deus, irmão. Se humilhe para o nosso Criador. E Ele vai tirar você, sem dúvida, do deserto. Deus está de braços abertos. Deus está de braços abertos como Pai amoroso, como Pai resgatador, misericordioso que Ele é. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o teu final, irmão. O sonho de José, lá no início, que nem ele mesmo entendeu, que nem seu pai entendeu, que nem seus irmãos entendeu, todos viveram para ver esse sonho se transformar em realidade. Quando os irmãos saíram de Canaã, de uma terra seca, que estava passando por uma terrível seca, estava passando por uma escassez muito grande de alimentos. E esses irmãos deles foram lá para o Egito, né, que souberam que tinha... o Egito estava muito cheio de suprimentos nos seus armazéns, que tinha um governador sábio. Então todo o povo de toda a região corria para o Egito, para se socorrer, levando oferta, levando ouro, para comprar suprimentos para sobreviver, porque aquela região passava por uma grande atribulação, uma grande seca. Era um deserto de fato, seca muito grande e falta de suprimento. Então esses irmãos de José foram para lá e encontraram José e se curvaram diante de José. Então esse sonho mostra o que Deus prepara lá no final, o que Deus está preparando para você, irmão, o que Deus está preparando para mim. Esse sonho de José é a realidade daquilo que Deus tem como propósito para seus filhos. Oh, Deus maravilhoso! Como é maravilhoso, Pai! Irmão, aqui está bem claro, não desista de Deus. E o final da história nós já sabemos, né, irmãos? José tirou seu povo da seca, tirou seu povo
daquela tribulação, daquele sofrimento, daquela situação terrível que esse povo estava passando em toda aquela região, em Canaã, onde estavam os pais e os irmãos e toda a família de José. Esse povo veio para o Egito. Deus usou o deserto de José para tirar o seu povo daquela tribulação. Essa nação, esse povo, viveu por muitos anos próspero nas terras do Egito. Olha, irmãos, não desista, não desista do que Deus tem preparado para você. Não se abale com esse deserto. Ele é uma rocha, um alicerce para você lá na frente se modular e conquistar tua vitória em Deus, que é a verdadeira vitória, que nós, como povo de Deus, buscamos incessantemente. A nossa vitória tem que ser em Deus, porque o que vem de Deus é melhor para nós, é melhor para você, é melhor para mim, é melhor para tua família, é melhor para o teu futuro, é melhor para o teu final, irmão. Só Ele, com a grandeza, com o amor, com a misericórdia, com a bondade, pode nos prover isso. Irmão, eu queria pedir também a todos que desse uma curtida aí no nosso canal, toca no sininho para que essa obra cresça. O que prevalece aqui, irmãos, é a vontade de Deus. Quem vai aparecer é a vontade de Deus. Essa obra, esse canal foi feito para que vidas sejam tocadas através da palavra de Deus, não da minha, mas de Deus. Eu quero orar por todos, irmãos. Quero orar por todas as famílias, por todos aqueles que estão passando situações difíceis, terríveis. O povo de Canaã, o povo de José, eles passaram por um deserto, mas conquistaram uma vitória através de José, daquele que foi usado por Deus para tirar todos do deserto. Irmãos, o que Deus tem para nós, para a gente, para todos vocês, é muito maior do que esse sofrimento, que esse deserto que estamos passando, irmão. Quero orar agora por todos. Soberano Altíssimo Deus, Pai Criador, Pai bondoso, Pai provedor, ó Deus, estenda a tua misericórdia, Pai. Estenda a tua bondade. Levante esse irmão pela mão. Mostre para ele, Senhor, que esse deserto vai ser uma modulação para uma nova conquista de vida. Senhor, fortaleça esse irmão a entregar sua vida a Ti, Pai. Fortalecer esse irmão a entregar a vida dele, a casa dele, a família dele. Esse sofrimento que ele coloca em Tuas mãos, Senhor. Senhor, que a fé desses irmãos seja refinada, seja absoluta, seja plena. Que esse deserto seja um elo de fortalecimento, Pai, entre vós e Teus filhos amados que sofrem tanto, Senhor, com tanto tipo de atribulação, que somos afetados aqui na terra, Senhor, por causa da nossa imperfeição, por causa da nossa fraqueza, por causa, Pai, das maquinações do inimigo, Senhor. Oh Deus, os traga, os fortaleça no novo caminho, Pai. Que esse caminho seja um caminho de vitórias em Ti, Pai Todo-Poderoso. Deus, que seja um dia de paz, que seja um dia de renovo na fé, que seja um dia de levantamento, de quebrantamento, Pai. Que a mão poderosa esteja com todos, Pai. Obrigado por tudo. Te pedimos perdão pela nossa falha, pelas nossas fraquezas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome do nosso Criador, do Teu Filho,
que te pedimos e te agradecemos por tudo, Deus poderoso. Louvado seja o teu nome. Glórias ao teu nome, Pai. Amém.